Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. E vamos ler a partir do versículo 40. Atos 5, 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós temos falado a respeito da Igreja de Atos. Este é o nosso quinto estudo sobre esta primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. E falamos sobre coisas extraordinárias que aconteceram nos dias da Igreja Apostólica. Sinais, prodígios, também um povo unido, que é um outro grande sinal da operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca divide, o Espírito Santo une. Conversões em massa, de uma só vez 3.000, passado algum tempo 5.000. Uma doutrina muito sólida, porque não era uma doutrina baseada em opiniões de homens ou interpretações particulares, mas era uma doutrina revelada pelo Espírito Santo. E podemos concluir que o resultado de tudo isto era que a Igreja Apostólica era uma igreja forte e uma igreja que cresceu muito e muito rapidamente e que se espalhou por toda a parte, o que é algo extraordinário, uma vez que não havia meios de comunicação como hoje nós temos. Hoje, se nós quisermos dar publicidade a qualquer coisa, basta até colocarmos numa rede social. Qualquer pessoa hoje pode fazer isso. Naqueles dias não havia esses meios, não havia, às vezes, facilidade de viajar, embora as estradas romanas tivessem sido algo que Deus, na sua providência, permitiu que acontecesse, porque as estradas romanas foram muito importantes para a Igreja se espalhar com mais facilidade. Mas assim nós vemos que, de facto, esta Igreja era uma Igreja notável. E eu creio que talvez muitos aqui, até se eu lhes perguntasse se gostariam de pertencer a essa Igreja, iriam dizer: quem me dera estar nessa Igreja. Mas nós hoje vamos ver um outro lado. É que, para que tudo isto acontecesse, houve também um preço que foi pago. Então hoje, nosso estudo hoje intitula-se precisamente O Preço da Bênção. Isto é, para que tudo isto acontecesse, houve um preço que eles pagaram. E nós vamos referir-nos aqui a 3 aspectos. Em primeiro lugar, o preço da oração, o preço da santificação, e nós vamos ver um episódio, só lembrar Ananias e Safira, e o preço da perseguição. E nós vamos dar também alguma atenção a este terceiro ponto que às vezes nós não vemos bem. Então, irmãos, vamos começar pelo primeiro. A oração. É muito fácil nós vermos, quando lemos o livro de Atos, que esta igreja orava muito. Muito. Eu gostava de percorrer estes textos que estão aqui projetados com os irmãos. Em Atos 2, 42. Então nós lemos assim, aqueles 4 aspectos que caracterizaram a igreja, lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, ser cristão para a igreja significava estar envolvido nestes 4 aspectos. A doutrina, conhecer e ouvir
a doutrina dos apóstolos. Participar da comunhão. A palavra comunhão, nós já falamos aqui várias vezes, koinonia, significa partilhar. Então, a comunhão era algo que levava a igreja a estar muito junta, porque eles partilhavam as suas bênçãos, as suas lutas. Obviamente que eles, como se reuniam, não apenas no templo, mas em casas, eles conheciam-se muito bem uns aos outros. Então havia comunhão. Nada que se compare hoje àquela noção do cristão que tem uma relação assim unipessoal com Deus. Eu cá tenho a minha fé, não tenho nenhum envolvimento com os outros, não conhece os outros, às vezes não conhece a doutrina apostólica, não ora. E eu pergunto, mas é cristão? Porquê? Porquê é que é cristão? Não, porque eu intitulo-me cristão. A pergunta é se Deus o considera. Isso é que é o importante. Então nós vemos que eles estavam envolvidos na comunhão. Hoje há pessoas que se sustentam espiritualmente com estudos bíblicos na internet. Como é que se pode ter comunhão com o YouTube? Os irmãos vão me explicar. Quando os irmãos tiverem um problema e precisarem de oração, vão ligar para quem no YouTube? Para quem? Quando houver alguém que na igreja precise de oração, vão ligar para quem? Comunhão é o envolvimento pessoal. Se não houver este envolvimento, não há comunhão. O partir do pão é um aspecto ainda mais forte da comunhão, porque é uma comunhão espiritual. O partir do pão é ceia. Partir do pão, o cálice, então é participar da ceia, mas com o Senhor presente de uma forma assim sobrenatural. E depois as orações. Então a igreja, irmãos, era uma igreja que orava. Nós lemos que os próprios apóstolos, no capítulo 6, o versículo 4, os irmãos vão seguindo comigo, 6, 4, nós lemos que eles vão levantar diáconos, para quê? Para que eles tenham disponibilidade para perseverar em quê? Na oração e no ministério da palavra. Então, grande parte das reuniões dos apóstolos eram para tratar de quê? De orar. E Deus falava. E o Senhor dirigia. E eles conversavam, iam vendo as dificuldades e oravam. Não eram aquela noção hoje, o pastor, o que é o pastor? É um pregador. Irmão, essa noção é muito da religião católica, está lá uma pessoa na frente. Não, o ministério é, em primeiro lugar, da oração. Os pastores juntos oram, buscam o Senhor, a direção do Senhor. E depois também o ministério da palavra, não é? Mas a oração até aparece aqui em primeiro lugar. Quando eles foram ameaçados, capítulo 4, no versículo número 31, eles foram ameaçados para não falar em nome de Jesus. O que é que eles fizeram? Oraram. E nós lemos o que é que aconteceu quando eles foram orar, no versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos dito aos irmãos que estamos a orar um pouco mais, precisamos de orar muito mais. Muito mais. E nós precisamos de orar pessoalmente. Eu acho que pessoalmente as pessoas oram, enfim, quem tem filhos deve orar pelos filhos, acho eu. Quem tem problemas, ora pelos problemas. Ok, não é essa a oração que eu estou a referir-me. Essa aí a gente já sabe. Estou a falar na oração pela obra de Deus, pelo crescimento, pelo alcance do Evangelho a muitas pessoas. É para essa oração, é para essa meta que nós precisamos de orar e orar juntos, e orar em conjunto, buscar o Senhor muito mais. Muito mais. Então, nós já temos alguns momentos de oração
algumas madrugadas, muito poucos podem vir à oração. A gente chama madrugada, mas é a oração pela manhã. Muito poucos podem vir, por causa dos trabalhos ou por outros motivos. Segunda-feira é louvor, a igreja está cheia até lá ao fundo. Quinta-feira é oração, está vazia até ao fundo. Vazia não, mas muito poucos vinham. Porque a oração, irmãos, é uma grande batalha. E não há nenhum impedimento que a igreja se reúna, e é bom a igreja reunir-se para louvar, para cantar, isso é muito bom. Mas há uma grande dificuldade quando nós vamos orar. Sabem porquê? Porque o nosso inimigo não se preocupa que a gente se reúna. Mas quando a igreja ora, o reino dele é abalado. Cada vez que nós nos reunimos é como se mísseis fossem lançados contra as trevas. E ele não gosta de uma igreja que ora. E por isso ele vai fazer todos os possíveis para que a igreja não ore. Até podemos reconhecer que orar é importante, mas nós temos, irmãos, que orar muito mais. Isso deve ser uma meta da igreja. Uma meta nossa deve ser esta, orar mais. Sem oração não há vida espiritual. Então nós precisamos orar. E a Igreja Apostólica, ela ensina-nos a orar. Cada irmão habitue-se, nem que seja só um bocadinho por dia, começar a orar. E à medida que nós começamos a orar, Deus vai respondendo, porque nós não devemos orar sem esperar uma resposta. Nós, quando oramos, temos de dizer: Senhor, onde é que está a resposta? Temos de esperar e o Senhor responde. E nós vimos aqui que, tendo orado, moveu-se o lugar, quer dizer, Deus operou logo. O Senhor ouviu a oração e nós temos de orar. E o irmão é um irmão que tem tido tantas bênçãos, tem conhecimento, agora nós temos de orar. Se perguntassem qual é a maior necessidade que eu sinto na vida da igreja, é esta, é a oração. Eu não sei como, mas nós vamos orar, vamos vencer toda a oposição que se levanta e vamos orar. Segunda-feira é um dia que tem muita gente. Talvez possamos transformar a segunda-feira num dia de oração. Não sei. Mas em todas as igrejas é louvor. Então temos que ver como é que é. Uma coisa eu sei, a igreja primitiva não tinha reuniões de louvor, mas tinha de oração. Isso ela tinha de certeza absoluta. E o louvor está misturado também com a oração. Então, meus irmãos, este é um ponto muito importante. O segundo preço é o preço da santificação. Nós não vamos aqui falar da santificação em geral, apenas vamos dizer o seguinte: quando o Espírito Santo ele está muito presente na igreja, acontece uma coisa que é maravilhosa, que é a operação do Espírito Santo. Mas também aparece um outro lado, que é, como ele está muito presente, tudo aquilo que não é do seu agrado torna-se muito evidente, é como uma luz. Quando nós estamos assim à meia luz, a gente não vê, se, por exemplo, se a roupa está bem lavada ou está bem passada. Mas quando as luzes são muito fortes, a gente vê tudo. Ora, como o Senhor estava muito presente, aquilo que estava errado via-se com muita clareza. E aconteceu um episódio aqui que está narrado no capítulo 5, que foi um casal que quis vender uma propriedade, mostrando que eles eram solidários com os pobres, mas fizeram o seguinte: aldrabaram os apóstolos, porque disseram que venderam por X, mas ficaram com uma parte para eles. Eu até digo uma coisa, não havia mal nenhum se eles tivessem dito: Pedro, olha, nós vamos vender esta propriedade, mas nós vamos precisar de ficar com um bocadinho para nós. Mas todo o resto é para a obra do Senhor, para os pobres. Não havia nenhum mal. Eles até podiam ter dito: 50% é para a igreja e nós ficamos com 50%. Não havia nenhum problema. O problema não foi esse. O problema foi a mentira. A mentira. E como é que se vai mentir ao Espírito Santo? É muito difícil.
Então, nós podemos, irmãos, mentir a Pedro. Não há problema nenhum. Mas ao Espírito Santo é muito complicado, não é? Muito complicado. Às vezes há coisas que nós não queremos que se saibam da nossa vida. Não há problema. Na igreja eu costumo dizer, eu sou pastor, mas não sou polícia, não tenho nenhum jeito para polícia. Nem quero. Quando eu era jovenzinho, depois de acabar o meu curso, concorri para ser polícia. A polícia judiciária. Graças a Deus fui reprovado, porque eu não tinha jeito nenhum. Então, não é preciso as pessoas andarem aqui a justificar. Pastor, olha, eu não vim porque o meu primo... Não tem que justificar, o irmão não pode vir, não há problema nenhum. Olha, eu no dia 7, eu gostava muito de ir à festa da igreja, eu sei que é muito importante, mas eu não vou poder ir. Não é preciso justificar, eu até me sinto mal com isso. Nós estamos aqui livremente, numa base de confiança, somos voluntários, não é preciso estar a justificar coisa nenhuma. Agora, só há uma coisa que eu peço aos irmãos, e não é preciso pedir, não vamos inventar coisas, não é? Isso não. Então, isso aí já começa a ferir a quem? Se for a mim como homem, não há problema. Agora, se for a mim como pastor ou outro, começa a tocar o Espírito Santo e o Senhor não se agrada disso. E pode às vezes acontecer uma coisa que é o juízo de Deus. O que é o juízo de Deus? É uma retribuição de Deus por alguma coisa que foi errada. E nós temos de ter temor, irmãos, porque nós temos de Deus a bênção, mas também temos um Pai que nos disciplina. Os irmãos sabiam? Os irmãos que tiveram aqui pais que os disciplinavam, sabem como é que às vezes os pais disciplinam. Alguns até exageram. Mas eu vou dizer o seguinte: feliz o filho que é disciplinado pelo pai. Ou pela mãe, não é? Feliz o filho que é disciplinado pelo pai e pela mãe. Hoje nós vemos miúdos que estão por aí e os pais não os disciplinam. Uma vez, eu tive que até quase que desviar o olhar, eu vi um miúdo dar uma estalada no pai. Miudinho. E eu disse assim, meu Deus, amarra-me, fecha a minha boca, não é? Porque como é que é possível? Como é que é possível? Eu pensei, se fosse o meu pai, eu saía pela janela. Mas cada um faz como não é preciso andar a bater aos miúdos, não é isso? Quando nós falamos de disciplina, é incutir valores, princípios, e quando, às vezes, a criança passa aquele limite, dizer, meu filho, passaste o limite. Porque se ele não souber, vai ser muito mal para ele. Se não houver um pai ou uma mãe que se dê ao trabalho de dizer, olha, este limite não podes passar. E quando ele passa, há algum tipo de punição, até pode ser uma coisa muito simples. O miúdo ele vai ficar desorientado, porque ele não aprendeu os seus limites. E amanhã ele vai por aí fora na vida sem saber quais são os seus limites. Meus irmãos, o Senhor é o nosso Pai e Ele é disciplinador como um pai amoroso que Ele é. Há um texto em Coríntios que diz assim, se sois filhos, então estáis sob disciplina. Mas se sois bastardos, quer dizer, se não sois filhos, então não estáis sob disciplina. Então diz assim, quando nós somos disciplinados, nós devemos alegrar-nos. Porquê? Porque é um sinal de que Deus nos considera seus filhos. Pronto, seus filhos. Muito bem. Então, meus irmãos, o que é que aconteceu? Ananias e Safira chegaram com o maior desplante perante Pedro, entregaram a parte da sua oferta e o Senhor disse a Pedro, Pedro, eles estão a mentir. E Pedro disse, Ananias, porquê encheu, estou a ler no 5:3, porquê encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Não foi a Pedro, para que mentisses ao Espírito Santo.
e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti. Havia alguma necessidade de fazeres isto? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Irmãos, foi um juízo assim, imediato. Porquê? Porque o Senhor estava ali muito presente. E quando o Senhor está muito presente, aquilo que é treva fica também muito evidente. E como o Senhor detesta aquilo que é a mentira, aquilo que, enfim, é o pecado que ocorreu na vida de Ananias e de Safira. E nós lemos no versículo 5, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então o temor veio também. Nós muitas vezes não falamos muito disto, mas na Igreja Apostólica havia um profundo temor. Um temor saudável a um Deus que era santo, que é santo e que não compactua com aquilo que está errado. Então havia um preço, o preço da santificação, e nós lemos lá na primeira carta de Pedro, diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? Irmãos, eu já vi algumas coisas na minha vida que me deixaram com profundo temor. Profundo temor. Um pastor, nosso amigo, ele tinha uma relação com os filhos assim muito exagerada. Porque todos os pais são mais ou menos cegos, mas este pastor exagerava. Às vezes havia erros graves na vida de um filho e ele não queria ver. Ele recusava-se a ver e a aceitar. E uma vez o filho foi afastado na obra, afastado por causa de algo que ele fez muito errado. E este pastor virou-se contra aqueles que agiram com muita revolta para defender o filho. E um servo do Senhor, um profeta, disse: daqui a 6 meses tu vais ver as consequências da tua atitude. Irmãos, passados 6 meses, aquele filho, numa estrada, teve um acidente e morreu. E foi uma grande tristeza para todos, uma grande tristeza. Então nós não podemos brincar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito sério, muito sério. Jesus disse: toda a blasfémia, todo o pecado proferido contra o Filho, contra Ele, tem perdão, mas contra o Espírito Santo, cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Então temos ao mesmo tempo uma grande bênção, mas temos também o peso da responsabilidade, do temor ao Senhor e de vivermos em santidade. Não é para andarmos apavorados, não é isso. É que nós temos de ter muita clareza na nossa posição perante Deus. Na religião, não, irmão. A religião é uma coisa de brincar, não é? Se nós pensarmos bem, a religião é uma coisa que a pessoa diz uma coisa, faz o contrário. Não acontece nada. Porquê? Porque na religião Deus não está presente. Agora, na obra dele, o Espírito Santo, ele está presente. E nós temos que ter este temor. O que nós fizermos de errado vai ter consequências, irmãos. Vai ter consequências. Davi pecou e pediu perdão ao Senhor. O Senhor perdoou ou não? Perdoou ou não? Perdoou. Mas daquela relação com aquela mulher, uma relação errada, nasceu um filho. O filho adoeceu e Davi entrou em jejum direto. O menino foi curado ou morreu? Morreu. Mas ele não orou e jejuou? Orou, jejuou. Mas a consequência veio. Então temos que ter muito cuidado. O Senhor perdoa-nos, irmãos, mas as consequências vão se manifestar. Os irmãos compreendem? Às vezes nós pensamos, não, Deus já perdoou, nada vai acontecer. Não, não. O perdão é uma coisa legal. Perante a lei, Deus perdoou-nos. E Deus perdoa Davi. E quando Deus perdoa, está perdoado. Acabou. O Senhor diz assim: das tuas transgressões não me lembro. Então, se Deus não se lembra, eu vou-me lembrar. Acabou. Agora, as consequências vêm. E a verdade é que, a partir dali, o lar de Davi começou a tornar-se muito complicado.
filho Absalão revoltou-se contra ele. Houve, enfim, vocês sabem a história. E tornou-se muito difícil. Então, mais vale nós termos temor ao Senhor. Tendo temor, nós vamos viver uma vida tranquila e, ao mesmo tempo, na presença do Senhor. Amém, irmãos? É um preço que a Igreja experimentou. O terceiro preço, irmãos, que a Igreja pagou foi o preço da perseguição. Quando nós falamos em perseguição, hoje para nós talvez seja um pouco assim, quase que difícil de entender o que é perseguição. Se eu perguntasse aqui aos irmãos, quem é que está aqui que já foi perseguido pelo Evangelho? Talvez os irmãos da Ucrânia, do Cazaquistão, pudessem dizer, eu sei o que é perseguição. Não é? Estão aqui alguns. Talvez os mais velhos, está ali a minha mãe, ela passou perseguição. Eu, quando era miúdo, passei discriminação, mas não perseguição. Alguém aqui passou perseguição? Acho que não, pois não, irmãos. Mas a Igreja viveu perseguição desde o início. E o Senhor Jesus avisou, ele disse assim, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, nós somos iguais a Jesus neste aspecto. Jesus foi perseguido? Foi. Nós também. E quem guardou a palavra dele é salvo. Quem guarda a nossa palavra, em nome de Jesus, também é salvo. Então, nós temos de estar conscientes de que a perseguição, de certa forma, é o estado normal da vida da Igreja. Quando nós não vivemos em perseguição, é quase que uma anomalia temporária, porque a perseguição, ela vem sobre a Igreja e nós temos de estar preparados para isso. Então a palavra do Senhor diz, ainda Jesus falando, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, se houver perseguição, e às vezes perseguição é uma coisa que pode não ser assim violenta, mas pode ser, como eu disse, discriminação, enfim, atitudes que nós sofremos enquanto servos do Senhor. Temos de ser muito claros, irmãos, nós não somos perseguidos quando nós fazemos tolices ou abrimos a boca e dizemos disparates. Não podemos. Eu costumo dar o exemplo, um funcionário que chega à empresa, e ele entra às 8h30 e chega todos os dias às 9 menos um quarto, 9 horas, o patrão chama-o e ameaça-o de despedimento, ele não pode vir dizer, pastor, ore por mim que estou a ser perseguido. Não está a ser perseguido. Está a ser censurado por um ato que é, em si, censurável. O apóstolo Paulo também diz, a seguir, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se eu quiser viver o Evangelho a sério, eu já sei o seguinte, eu vou ter oposição. Os irmãos não encontram nenhuma exceção na palavra de Deus. A igreja de Atos foi perseguida? A seguir, sim. Então nós vemos, por exemplo, vamos abrir capítulo 4, versículos 1 a 3. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte. Então vamos imaginar, irmãos, que nós estávamos aqui a falar aos irmãos, entrava aí a GNR e levava o Humberto e o Davi. Eu não sei se ia notar que também estava presente. Não é? Iam passar a noite na cadeia. E eu também, não é? O que é que nós fazíamos? É complicado. Nós lemos o seguinte, que o Senhor, Ele operou
e os libertou de uma forma extraordinária. Mas eles oraram e o Senhor abençoou-os. No capítulo 5:18, vejam como é que o Senhor operou. 5:18. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Muito bem. Aqui abriu as portas da prisão. Mas depois nós vemos que no versículo 40, 5:40, eles foram açoitados, concordaram com ele, e chama-nos os apóstolos e tendo-os açoitado. Ora, isto aqui já é desagradável. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Ser açoitado nesta prisão não era uma brincadeira, eram açoites mesmo a sério, era uma coisa muito grave. Então, eles foram açoitados. E a coisa vai ficando agravada. Mas reparem, irmãos, no versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, portanto, já tinham apanhado uns açoites valentes, com chicote, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eu no outro dia contei uma história verídica de uma reunião de oração. Na Índia há muita perseguição. Há hoje uma corrente de pressionar mesmo os cristãos a voltarem para o hinduísmo. E houve uma perseguição numa reunião, numa região. Uma igreja reuniu-se, orou, clamou, e uma irmã orou assim: Senhor, porquê é que nós não fomos também achados dignos de sofrer pelo Teu nome? Ela estava triste, porque ela achava que tinha sido uma escolha que o Senhor tinha feito. Irmãos, sofrer em nome de Jesus é algo que nós devemos, não é ambicionar, mas que nós devemos considerar como algo digno. Se nós formos discriminados por causa do Evangelho, nós devemos alegrar-nos e dizer: eu estou... Há 5 concorrentes para este lugar, eu sou o melhor deles, mas os outros passaram-me à frente, porque Ele sabe quem eu sou e aquilo que eu falo. Senhor, graças te dou porque eu estou a ser digno de sofrer em Teu nome. É esta a atitude que a Igreja tinha. Eu trouxe hoje, irmãos, aqui uma revista que é A Voz dos Mártires, que é editada aqui perto, aqui do Porto, e onde está a história de um irmão, um pastor da Índia, que foi já 8 vezes preso e espancado. E ele já está muito idoso, e ele reúne-se com a sua família, mas eu queria dizer o seguinte, uma declaração dele ao irmão que o entrevistou, ele diz assim: sofrerei com Cristo até ao meu último suspiro. Isto é de hoje. Isto foi outubro. Então, irmãos, nós estamos a ver, em muitos lugares do mundo, há muita perseguição. Há pessoas que estão a ser mortas, que estão a ser presas, e ele tem aqui a família dele, que não parou de pregar o Evangelho naquela região. Mas eles sabem que o preço pode ser caríssimo. Mas eles não param de pregar. Por isso nós temos de orar por estes irmãos que estão com muita coragem a enfrentar esta perseguição. Estevão é apedrejado, Tiago é morto, prenderam Tiago e Pedro foi solto, mas Tiago morreu. A perseguição começa, eu só queria ler no capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. Isto é, eles tiveram de abandonar as suas casas e fugir. E foram dispersos. Exceto os apóstolos, continuaram em Jerusalém. E o que é que aconteceu? Aqueles que fugiram, o que é que eles fizeram? Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando
a palavra. É por isso que a perseguição fez com que a igreja crescesse. Cresceu uma velocidade estonteante. E o inimigo, mais tarde, parou de perseguir, porque não adiantava. Porque onde eles eram perseguidos, eles saíam e por onde eles iam, incendiavam os lugares, porque eles falavam, testemunhavam e Deus operava através das suas vidas. Essa perseguição foi apenas o início. 3 séculos, 300 anos, houve grandes perseguições. E ao longo da história sempre foi assim. Os nossos irmãos que estavam na União Soviética sabem o que sofreram, o que as igrejas sofreram, e em muitos lugares do mundo que a igreja tem sofrido. De onde vem a perseguição? A perseguição tem várias origens. Tem origem na fúria de Satanás, que é a principal causa. Tem uma origem no mundo que é, por princípio, hostil ao Evangelho. Irmãos, temos de entender isto. A mensagem do Evangelho, ela é contrária à mensagem do mundo. Então nós temos de estar preparados, não é? Para isso. Da ignorância e preconceito das pessoas, muitas pessoas têm muita ignorância também a respeito da palavra de Deus. Também perseguição vinda de irmãos que traíram o Evangelho, como Judas. Na história há muitos exemplos. Da falsa religião, que anuncia uma coisa, até falando de Jesus e tal, mas que anuncia tudo o contrário. Tudo o contrário. Nós estamos num país onde são todos cristãos, mas onde se adora Maria. E nós não temos nada contra a nossa irmã Maria. O que nós temos é contra a deusa Maria. A deusa, que não tem nada a ver com a Maria da Bíblia. A deusa, um endeusamento de uma deusa pagã, a quem der um nome cristão, mas Deus é pagã, não tem nada de cristão. Então, como é que um cristianismo vai promover algo que é completamente contrário à palavra de Deus? E nós vamos ter choques também, temos tido em Portugal, com este falso cristianismo. E temos de estar preparados que isso vai se agravar. A seguir. No entanto, há muitos efeitos positivos da perseguição. O primeiro é que a igreja é purificada, porque uma igreja morna, ela não aguenta. Se alguém disser assim, vem aí a GNR, os mornos vão logo pela janela, nem saem pela porta, é logo pela janela. Não aguenta. Olha, se falares de Jesus, tu vais... A pessoa já não fala, já tem medo. Meu Deus, o que é que pode acontecer? Por outro lado, um outro efeito positivo é que não apenas aqueles mais decididos ficam, e a igreja é purificada, mas também o testemunho ele é amplificado, porque é interessante que a perseguição ela dá uma oportunidade de testemunho. Por exemplo, hoje nós sabemos pela história, quando havia mortes de cristãos nas arenas, em Roma, havia também muitas conversões. Porque quando aqueles romanos entravam nas arenas e viam os cristãos, alguns com crianças, bebés, entrar nas arenas, aqueles leões esfomeados, e os cristãos cantando hinos de adoração, alegres, muitos que estavam a ver convertiam-se. Ficavam fascinados, mas que Deus é este? Nunca vimos uma coisa assim, e convertiam-se. Então, muitas vezes, o testemunho ele é muito amplificado quando há perseguição. E a terceira coisa, obviamente, é que aproxima a igreja mais do Senhor. A igreja busca mais. A igreja não está tão preocupada com as coisas terrenas, porque tudo passa, nós sabemos, mas às vezes nós estamos muito presos às coisas materiais. Concluindo, e nós hoje temos muito medo, a igreja de hoje tem muito medo de sofrer. Temos muito medo do sofrimento. Eu sei que há irmãos que têm medo até de apanhar uma injeção, mas isso é um sofrimento físico. Ou de ver sangue. Eu já vi homens que, quando veem assim
O filho partiu a cabeça. Eles olham para o filho e nós temos que levar primeiro o pai para o hospital e depois o filho. Bem, mas isso é uma questão física. Mas espiritualmente, irmãos, nós temos muito medo de sofrer. E nós temos de perder o medo de sofrer. Ou melhor, temos de estar dispostos. Ter medo todos têm. Estar dispostos, se for preciso, a sofrer, a pagar um preço. E sofrer como? Eu vou enumerar algumas formas que não é de perseguição, mas são formas de pressão sobre nós. Críticas. Rejeição pessoal. Às vezes na família. Perder um ou outro amigo. Sermos mal vistos. Até que amanhã, se o Senhor não vier antes e as coisas se complicarem, nós podemos ter de enfrentar outros tipos de perseguição. Mas este é o preço da bênção. Se nós formos firmes na oração, na santificação, no testemunho sem medo, o Espírito do Senhor, Ele vai operar as mesmas maravilhas que operou na Igreja Apostólica. E essa é a nossa grande recompensa. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.